Pessoal, então muito bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula, né? Então, como eu estava falando para vocês na aula passada, a primeira parte é de relação às bases. Então, a gente já falou na aula passada para vocês que a escala de pH ela pode ser dividida, né, de 0 a 14. Né? Onde a definição de pH é que pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Agora eu vou parar de colocar o log na base 10, porque o log ele pode ser qualquer número, né? Ele pode ser qualquer número aqui, né? Mas na química, nessa disciplina, a gente só usa o log na base 10. Eu falei para vocês, quando vocês fizerem a farmacocinética, essas coisas assim, as fisicoquímicas, da farmácia vocês vão ver o LN, que é o log na base E. Né? Mas por enquanto, nesse curso é só log na base 10. Então toda vez que você vê log, você já lembra que é na base 10. Eu falei para vocês que você tem aquela relação de equilíbrio, né? Que é a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Isso daqui vem do equilíbrio de dissociação da água. Você imagina que a água se dissocia para dar H+ e OH-. Né? Então, você pode escrever a constante de equilíbrio, né? H+ vezes a concentração de OH-. Né? Lembra sempre do equilíbrio químico, né? Constante de equilíbrio é produtos sobre reagentes. Tá? Então, aqui é a concentração da água e essa constante de dissociação da água, né? A gente chama de cadáver. Como você imagina que a concentração da água não vai se alterar, né? Porque ela está se dissociando, né? O equilíbrio de dissociação da água é muito pequeno. Então a gente pode dizer que a água, que é o próprio solvente da reação, a concentração da água não varia. Né? E você sabe que esse cadáver é igual a 10 elevado a menos 14. Então a gente faz essa simplificação. Concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Tá? Então, aqui é o quadro de número 1. Então, você imagina que nessa formulinha aqui, você... Então, circular as formulinhas aqui que a gente usa nesse curso. Então, nessa formulinha aqui, você pode aplicar aquela propriedade logarítmica e chegar em pH mais pOH igual a 14. Tá? Sabendo o valor de pH, você me diz o pOH. Sabendo o pOH, você pode me dizer o pH. Na verdade, né, nesse curso, eu nunca vou perguntar para você o valor de pOH. Às vezes você vai ter que achar o pOH para me dizer o valor de pH. Tá? Então, que eu falei, nos anos anteriores que eu dei essa disciplina, tinha sempre alguém que errava as questões. Eu falava, qual que é o pH? O cara calculava o pOH e me dava o valor de pOH. Eu falo, não, eu não te perguntei pOH, eu perguntei pH. Então, vamos lá. Quando você tem um ácido forte, né, ele se dissocia 100%. Então, se eu tenho uma solução de ácido clorídrico que tem concentração 0,1 mol por litro, aí na prova eu venho e te pergunto, qual que é o pH dessa solução? Você vai assumir que todo o ácido clorídrico está dissociado com H+ e cloreto. Né? Então é muito fácil você calcular o pH. É só você fazer pH é igual a log da concentração de H+. Se eu perguntar um valor inteiro, né, você nem vai precisar da calculadora para responder, né? Lembra que quando você tem log na base 10 de 10 elevado a alguma coisa, a resposta é igual a alguma coisa. Né? Então, você tem pH que é igual a menos 1, que é igual a 1. Você imagina que o suco gástrico que tem no nosso estômago, entre as enzimas e outras coisas mais, ele tem uma concentração de ácido clorídrico da ordem de 0,1 mol por litro.
Então, se na prova eu falo, ó, no teu estômago, o suco gástrico tem uma concentração de 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Qual que é o pH do estômago? Você vai assumir que todo ácido clorídrico está dissociado, né? E vai falar que pH é igual a concentração de H+. Lembra do que eu falei também nas últimas aulas? Lembra do que eu falei para vocês nas últimas aulas? Às vezes fala assim, não existe pH negativo. É que toda vez que você tira o logaritmo do número menor do que 1, a tua resposta é negativa. Então você tem esse menos na fórmula do pH, menos com menos dá mais. Então, se você tiver uma concentração de H+ maior que 1 mol por litro, aí o teu pH vai ser negativo, né? Então, lembra, ó, você tem uma solução de ácido clorídrico que tem concentração 1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Deixa eu ver, se você estiver com a calculadora, você tira log de 1, vai dar 0. Você também pode falar que 10 elevado a 0 é igual a 1, né? Então, lembra, então aqui teu pH vai ser igual a 0. Aí, se eu tenho uma solução de ácido clorídrico, que tem concentração 10 mol por litro. 10 é maior do que 1, então agora você tem um pH negativo. Então, você vai ter pH é igual a menos log na base 10, e 10 elevado a 1. Vai cair o expoente, né? E aqui você tem o menos, então nesse caso você tem um pH negativo. Tá? Então não é que não existe pH negativo, é que é muito raro você ter uma concentração de H+ maior que 1 mol por litro. Mas toda vez que você tiver uma solução ácida, de um ácido forte, e a concentração for maior que 1 mol por litro, você vai ter um pH negativo. Tá? Então a gente pode até quadro 1, 2 e 3. Então a gente pode até fazer um esqueminha aqui. No quadro de número 4. Você pode imaginar, então, que você tem uma concentração de 10 mol por litro, 1 mol por litro e 0,1 mol por litro. Você imagina que aqui tem o pH é menos 1, aqui é 0 e aqui é 1. Tá? E que eu estava falando para vocês que muita gente errou nos anos anteriores questões assim. Eu perguntar qual que é o pH de uma solução de base. Aí o cara me calcula o pH e me responde, ó, é tanto, mas eu falei, eu não perguntei o valor de pH, eu perguntei o valor de pH. Então você já nota que na prova, né, na verdade o pessoal não usa o valor de pH, a gente só usa o valor de pH. Então você calcula o pH para depois me dar o valor de pH. Então um exemplo disso é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês das bases fortes? Todas as bases são fracas, exceto as bases dos metais alcalinos, que estão ali na família 1A. Né? Então, na família 1A da tabela periódica, né, você tem ali o lítio, o sódio e o potássio. Todos os hidróxidos de metais alcalinos, eles são bases fortes. Todos os demais hidróxidos são bases fracas. Então, você tem aqui o hidróxido de lítio, tem aqui o hidróxido de sódio, tem aqui o hidróxido de potássio, tá? São todas bases fortes. Aí eu venho aqui na prova. Então, a gente chega aqui no quadro de número 5. Eu falo para você que você tem uma solução de hidróxido de sódio, que é uma base forte, e a concentração dessa solução é 0,1 mol por litro. Aí eu venho aqui e te pergunto,
qual que é o pH dessa solução. Aí você vai lembrar que pOH é menos log na base 10 da concentração de OH-. Então, se isso daqui é uma base forte, ela vai se dissociar completamente. Ela vai se dissociar completamente para dar sódio e OH-, como eu estou mostrando aqui no quadro de número 4. Certo? Então, você vai falar que o pOH dessa solução é menos log na base 10 de 10 elevado a menos 1. Então, você vai ter pOH igual a 1. Aí é que eu falei aqui que muita gente erra, apesar de ser uma questão super simples. Eu te perguntei qual que é o valor de pH dessa solução, não de pOH. Então, tinha muita gente que ia lá e me dava 1 como resposta. Lembra também do que eu falei no começo da aula? A gente já falou isso na aula anterior também. Lembre-se da escala de pH. 7 é neutro. pH maior do que 7 é alcalino. E pH menor do que 7 é ácido. Então, você imagina que se eu tenho uma solução de base, obviamente o pH não pode ser menor do que 7, porque vai ser um pH ácido. Se eu tenho uma solução de base, meu pH com certeza será maior do que 7. Né? Então, você usa aquela relação pH mais pOH é igual a 14. Aí você vem e me devolve o valor de pH é igual a 14 menos 1, que é igual a 13. Certo? Então, quando eu perguntar o pH de ácido fraco, de ácido forte, de base forte na prova, não quero que ninguém erra, tá? Então, aqui no quadro 6, a mesma coisa que eu fiz para um ácido forte, eu posso fazer para a base forte. Você imagina que eu tenho uma solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é 1 mol por litro. Opa, se eu colocar na calculadora log de 1, eu vou ter que o pOH dessa solução é 0. Então, qual que é o pH dessa solução? Usa a relação pH mais pOH é igual a 14. Você vai me devolver pH é igual a 14 menos 0, que é igual a 14. Tem uma solução de hidróxido de sódio que era até pastosa, né? Uma solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é 10 mol por litro. Mesma coisa, faz log de 10, 1. Então, o pOH dessa solução aqui é igual a menos 1. Né? Você imagina que aqui, obviamente, 10 é maior do que 1, ele vai te dar um valor positivo. Tem o menos na fórmula do pOH, você vai ter um pOH negativo. Você usa a relação pH mais pOH igual a 14 e você me devolve pH igual a 15. Então, aqui no quadro 7, eu posso falar a mesma coisa para uma solução, só que agora é de hidróxido de sódio. Tá? Ó, tem hidróxido de sódio de concentração 10 mol por litro, 1 mol por litro e 0,1 mol por litro. O pH é 15, 14 e 13. Então, existe pH maior do que 14, só que é muito difícil. Tá? Você imagina que pH 14 é uma solução de hidróxido de sódio de 10 mol por litro. Mais um pouquinho de hidróxido de sódio já deixa de ser uma solução. Aí uma coisa também que é importantíssima, um conceito importantíssimo que vocês têm que ter, que pH é só para meio aquoso. Tá? Eu só posso falar pH se for meio aquoso. Para ser meio aquoso, o principal constituinte da tua solução tem que ser água. Tá? Então, você imagina que se eu fizer uma solução que é mais que 10 mol por litro de hidróxido de sódio, eu vou ter mais hidróxido de sódio do que água. Então, não tem sentido eu falar em pH. Tá?
Estava vendo uma postagem no Instagram uns tempo atrás, né? Que o pessoal posta muita besteira em rede social, em WhatsApp, né? Aí o cara estava falando que o pH de uma solução de ácido sulfúrico concentrado era menos 5, né? Então você imagina que, que o ácido sulfúrico concentrado ele é vendido como solução comercial em que ele é 97% ácido sulfúrico. Só os demais 3% é água. Não tem sentido eu falar num pH de uma solução dessa, sabe? Porque não é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Eu só tenho ácido, eu não tenho água. Se eu só tenho ácido, eu não posso falar em pH. Tá? Então não tem sentido eu falar pH do ácido sulfúrico é tanto, não. Você só tem ácido, você não tem nada de água. Então você não pode falar em pH. Para ser pH, pelo menos 50% da solução tinha que ser água e 50% ácido sulfúrico. Tá? Aí é que eu falei também, né? No tempo da Covid, acho que todo mundo recebeu, ouviu no Instagram, recebeu por WhatsApp, que para você ficava imune ao Covid se você tomasse alimentos alcalinos, né? Aí falava assim, se você tomar chá de dente de leão, você está imune ao Covid porque o pH do chá de dente de leão é 18. O hidróxido de sódio, 10 mol por litro, você tem pH 15. Seria impossível você fazer uma solução de hidróxido de sódio para chegar nessa concentração. Entendeu? Aí seria impossível, porque é o que eu falei, você vai ter mais base do que água. Então é o que eu falei, né? Às vezes o pessoal fala coisa que... Para começar, ele falava que o suco de laranja, o suco de laranja com pH 14, então o suco de laranja também te deixa imune ao Covid. Pelo amor de Deus, né? O suco de laranja, toda fruta cítrica tem ácido cítrico, então você imagina que vai ser ácido. O pH de um suco de uva, de um suco de laranja vai ser ácido, né? Então não tem sentido você falar que o suco de uma fruta vai ser alcalino, né? Ele vai ser ácido. Você tomar uma solução que tem pH 14, se você não for para a UTI, você vai morrer. Tá? Espero que ninguém faça teste. Tá? Então, assim, que eu falei, tem muita besteira na internet, rede social, né? Então você tem que ter os conhecimentos para discernir essas coisas. Então, continuando a nossa aula, pensando que a gente vai ter um feriado, a gente vai ter aula na semana que vem, aí tem um feriado, né? Aí depois mais uma aula e a gente já vai ter a prova, né? Então, na prova, todo mundo vai acertar as questões de ácido fraco e forte, né? Se perguntar o pH de solução de ácido fraco, todo mundo vai acertar. Se perguntar uma solução de base forte, todo mundo vai acertar. E como é que eu calculo o pH de uma solução de ácido fraco? Eu mostrei para vocês aqui até no quadro 7 como é que a gente calcula de ácido forte e de base forte, né? E como é que eu calculo o pH de ácido fraco? Bem, primeira coisa, eu posso representar um ácido dessa maneira, né? O ácido se dissocia para dar H+, mais a base conjugada. Então, por exemplo, você tem o ácido acético, que é o ácido ali do vinagre, né? O ácido acético, ele se dissocia para dar acetato e H+. Quando eu falo, então, o pessoal representa o ácido acético assim, né? E o acetato, eles representam assim, né? Aqui eu desenhei só para você lembrar que essa daqui é a função carboxila. Todos os ácidos orgânicos têm a função carboxila. Então você tem um ácido acético, ele está se dissociando para dar H+, mais acetato. Aqui se trata de um ácido fraco. Você imagina que o ácido acético ele está ionizado cerca de 0, ele vai estar cerca de 0,5% ionizado. Tá? Então, por se tratar de um ácido fraco, aí eu tenho que usar o termo constante aí eu tenho que usar a constante de equilíbrio. Né? Então, por exemplo, eu posso escrever
aqui é uma reação de equilíbrio, né? Lembra da química geral de vocês? Então, eu tenho H+, que multiplica a concentração de acetato, dividido pela concentração do ácido, que vai ser igual a Ka, né? Que é a constante de dissociação ácida. Então, aqui é o quadro de número 8. Então, vocês lembram o seguinte, toda vez que você tem uma constante de equilíbrio maior do que 1, essa reação se desloca, praticamente todos os reagentes se deslocam para produtos, né? Então, por exemplo, no caso do ácido clorídrico, você imagina que a constante de equilíbrio, a constante de associação ácido do ácido clorídrico é muito alta. Então, não tem nem sentido eu falar na constante de dissociação, né? Eu assumo que o ácido clorídrico se dissocia completamente. No caso do ácido acético, por ele se tratar de um ácido fraco, você imagina que a constante de dissociação dele é da ordem de 1,75 vezes 10 a menos 5. Né? Isso daqui é, com certeza, bem menor do que 1, correto? Lembra que eu falei para vocês que na química, na saúde, nas engenharias, a gente usa muito a expressão P, né? Onde P é igual a menos log na base 10. Então, se eu falo Px, isso daqui é menos log na base 10 de x. Qual que é a vantagem de eu usar um pH? De eu usar esse termo P? Ao invés de eu usar 1,75 vezes 10 a menos 5, eu usar pKa. Você imagina que aí eu vou trabalhar. O termo logaritmo ele serve para você trabalhar com números que são muito pequenos ou muito grandes, né? Então, na química e na área de saúde e engenharias, eu também represento a constante de dissociação como pKa. Então, por exemplo, pKa é igual a menos log, o pKa do ácido acético é igual a menos log na base 10 de 1,75 vezes 10 a menos 5. Se eu fizer isso na calculadora, eu vou ter pKa igual a 4,75. Tá? Então, aqui a gente está no quadro de número 9. Então, se a gente chegar aqui no quadro de número 10, vocês lembram que a gente fez na aula passada? A gente tinha, vocês estão fazendo a minha primeira prova, eu falo que você tem um ácido A, que a constante de dissociação ácida dele é 10 elevado a menos 2. Você tem um ácido B, eu vou falar que o Ka dele é 10 elevado a menos 3. Você tem um ácido C, eu posso falar que o Ka dele é 10 elevado a menos 4. E você tem um ácido D, em que eu falo que o Ka dele é 10 elevado a menos 5. Né? Qual desses ácidos é mais forte? Isso. Quanto maior a constante de dissociação ácida, né? Quanto maior a constante de equilíbrio, mais forte é o ácido. Certo? Então, você pode ver que aqui o expoente é negativo. Então, você imagina que quando aumenta o expoente, o valor, na verdade, diminui. Você pode pôr na calculadora 10 elevado a menos 2. Né? 10 elevado a menos 5. Né? Então, por exemplo, você tem aqui 0,1, 0,1, 0,01. Com certeza você sabe que esse daqui é menor e esse daqui é o maior dos três valores, né? Se você for colocar na ordem de potência, você vai ter 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3. Né? Então, imagina que quando o expoente está negativo, quanto maior o valor do expoente, menor é o número. Tá? É a mesma coisa, se eu coloco aqui 1, 10 e 100. Com certeza você sabe que esse é o menor e esse é o maior.
Só que aqui o que vai ser? O expoente vai ser positivo, né? Então, quanto maior, aqui o expoente é positivo. Quanto maior o valor aqui, maior é o número. Tá? Então, o que acontece também, é que eu falei que às vezes o pessoal se perde na prova, é que quando você faz menos log, na base 10 de 10 elevado a menos 2, qual que é o valor de pKa desse ácido? Ó, pKa é igual a menos log na base 10 elevado a menos 2. Isso daqui vai dar quanto? 2. E qual que é o pKa desse ácido aqui? 3. E qual que é o pKa desse ácido aqui? 4. E qual que é o pKa desse ácido aqui? 5. Então, na prova, às vezes eu chego assim, ó, você tem um ácido que tem pKa 2, outro 3, outro 4 e outro 5. Qual que é o ácido mais forte? Aí o cara vem no maior valor. Não, lembra que o pKa é inversamente proporcional ao valor de Ka. Então, quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Quanto maior o valor de pKa, mais fraco é o ácido. Certo? Então, no quadro 11, lembra? A gente fez essa na aula passada também. Estão lembrados de como é que calcula o pH de uma solução de ácido fraco? Vocês lembram? Ó, na aula passada, eu falei para vocês que existia uma solução de ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, se dissocia para dar H+, mais acetato. Tá? Eu falei para vocês que o Ka desse ácido fraco é 1,75 vezes 10 elevado a menos 5. Se você quiser saber qual que é o pKa dele, é só você fazer menos log na base 10, 1,75 vezes 10 a menos 5. E isso daqui vai te retornar 4,75. Eu falei que você tem uma solução de ácido acético de concentração 0,1 mol por litro. Eu quero que você me diga qual que é o pH dessa solução. Vocês lembram como é que faz? Vocês lembram? Vocês lembram como é que faz isso? Bem, a julgar pela cara de vocês, é melhor eu explicar então. Então, pessoal, é muito simples, né? Você, não sei se o professor de geral de vocês falou daquelas tabelinhas IVQ, né? Então, você pensa o seguinte, eu tenho aqui o ácido acético, ele se dissocia para dar H+, mais acetato, né? Então, você imagina que antes dele entrar em equilíbrio com a água, né? Inicialmente, né? Eu tenho uma concentração do meu ácido acético aqui. Eu fiz o problema com 0,1 mol por litro, mas podia ser qualquer número. 1 mol por litro, 0,5, 0,37. Isso daqui, então, tinha uma concentração do ácido F, isso antes dele se dissociar. Você imagina que se ele se dissociar, e, por exemplo, ele vai gerar X mol de H+, e também vai gerar X mol do acetato, pela estequiometria da reação, né? Se ele gerar qualquer número de mols de H+, ele também vai gerar o mesmo número de mols da base conjugada dele, que é o acetato. E, consequentemente, a concentração do ácido
vai diminuir, né? Se o ácido está se dissociando, a concentração dele vai diminuir. Então, por que eles falam que as tabelinhas exibem que? Porque você imagina que no equilíbrio, né, a concentração do ácido vai ser F menos X, a concentração do ácido vai ser X e a concentração do acetato vai ser X. Tá? Então, 11, 12. Pessoal, então se você substituir esses valores na constante de equilíbrio, ó, você vai escrever a constante de equilíbrio, que é produtos sobre reagentes. Isso daqui vai dar K. Se você substituir esses valores na constante de equilíbrio, você vai chegar em x ao quadrado, dividido por f menos x, é igual a K. Você imagina que por se tratar de um ácido fraco, o ácido vai dissociar muito pouco. Tá? Eu posso tentar achar o valor de x, onde x é a concentração de H+, depois fazer log desse valor, né? Menos log na base 10 e dizer o pH. Só que aí você vai ter que resolver uma equação de segundo grau. Né? Mas assim, você imagina que você não precisa resolver a equação de segundo grau. Você pode fazer uma simplificação de que f menos x é praticamente igual a f. Por quê? Por se tratar de um ácido fraco, f vai ser bem maior do que x. Certo? Então, você faz essa aproximação, você chega em x ao quadrado, dividido por f é igual a k. Você imagina que esse f vem para cá multiplicando, e você chega em x ao quadrado, que é igual a ka vezes f. Você tira a raiz quadrada, você chega em x, que é igual a raiz quadrada de ka vezes f. Lembra daquela propriedade que raiz quadrada de A é igual a elevado ao meio. Tá? Então, aqui no quadro 14, então, aqui no quadro de número 14, eu posso falar, então, que x é igual a Ka vezes F elevado ao meio. Aí eu tiro o logaritmo dos dois lados, eu fico com log de x, que é igual a log de Ka vezes F elevado ao meio. Aí você lembra daquela propriedadezinha logarítmica que log de A elevado a N é igual a N vezes log de A. E log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Né? Então, você imagina que isso daqui vai ficar log de x igual a log de K mais log de F dividido por 2. Você multiplica os dois lados da equação por menos 1. X não é a concentração de H+. O que é menos log na base 10 da concentração de H+? pH. E o que é menos log de Ka? pK. Então, daqui a gente chega na fórmula que pH é igual a pKa menos log de F dividido por 2. Certo? Então, no quadro 15, você pode imaginar que toda vez que eu te perguntar o valor, o pH de uma solução de ácido fraco, basta você utilizar essa fórmula aqui.
Toda vez que eu dou esse curso, o pessoal pergunta, precisa deduzir a fórmula, professor? Não, né? A prova é de múltipla escolha. Eu só tenho que saber aplicar a fórmula. Eu só estou mostrando para vocês como é que chega na fórmula, para vocês não acharem que vem do nada essa fórmula. Né? Eu falei que até quando eu comecei a lecionar, quando eu chegava aqui, eu fazia o pessoal resolver isso aqui por fórmula de Bhaskara, para achar o valor de x, aí depois fazia usando aquela fórmula para dizer que o resultado é o mesmo. Né? Só que aí, com o passar dos anos, eu vi que não tem sentido a gente ficar resolvendo a equação de segundo grau numa aula de química, né? Afinal de contas, a aula é de química, não de matemática. Tá? Se alguém tem dúvida, pode tentar deixar isso aqui na forma da equação do segundo grau, achar o valor de x usando a fórmula de Bhaskara, aí faz menos log na base 10 do valor de x, e vê que vai chegar no mesmo valor que aplicando essa fórmula. Então a pergunta era, se eu tenho uma solução de ácido acético, cuja concentração é 0,1 mol por litro, qual que é o pH dessa solução? Então você já sabe que o pKa é 4,75. Você tem log de F, que é log de 0,1, certo? Log de 0,1 é igual a menos 1. Então é só substituir na fórmula. pH é igual a 4,75, menos com menos mais 1, dividido por 2, isso daqui é igual a 5,75. Qual que é o pH dessa solução? 5,75 dividido por 2 vai dar aproximadamente 2,9, né? Certo? Muito bem. Então, agora no quadro 16, uma coisa que, um conceito que é muito importante para vocês é o seguinte. Às vezes, vocês lembram das coisas que vocês aprenderam no ensino médio, né? Esse professor de química no ensino médio, ele fala, olha, um ácido libera H+, a base libera o H-. Então, quando uma base reage com um ácido, você forma um sal e água, onde o sal é neutro. Tá? Mas você tem que pensar o seguinte. Quando você tem um ácido forte, como o ácido clorídrico, ele se dissocia completamente para dar H+ e cloreto. Então você imagina que o cloreto ele nunca vai voltar a ser ácido clorídrico. Quando uma base forte, como o hidróxido de sódio, se dissocia em água, ele vai dar H+ e OH-. Tá? Você imagina que o sódio nunca vai voltar a ser hidróxido de sódio. Tá? Você imagina que eles estão vindo, o cloreto vem de um ácido forte e o sódio vem de uma base forte. Agora você tem que ter uma coisa em mente. Quando se trata de um ácido fraco, por exemplo, o ácido clorídrico, ou ácido acético. O ácido acético ele se dissocia em solução aquosa, vai dar H+ mais acetato. Você imagina que, obviamente, uma solução de ácido acético vai ser ácida. Mas uma solução de acetato de sódio é alcalina. Por quê? Porque o acetato é a base conjugada desse ácido fraco. Então, quando você tem a base conjugada de um ácido fraco, você tem uma base fraca. Então, se você prepara uma solução de acetato de sódio, você vai ter uma solução alcalina. Porque o acetato reage com a água para formar ácido acético e libera o H-. Então, se você tem uma solução, se você tem um sal
que vem de um ácido fraco, você imagina que você vai acabar tendo uma solução alcalina. Então pensa que uma solução de ácido acético é ácida, uma solução de acetato de sódio é alcalina. Por exemplo, o amônio. A amônia é uma base fraca. A amônia reage com a água para dar amônio mais OH-. Então, você imagina que se você tem uma solução de amônia, você tem uma solução alcalina. Se você tem uma solução, por exemplo, de cloreto de amônio, você tem uma solução ácida. Por quê? Porque o amônio é o ácido conjugado dessa base. Certo? Então, aqui no quadro 17, você pode fazer o seguinte. Você tem, então, mais uma vez, você tem o ácido clorídrico, que reage com o hidróxido de sódio para dar cloreto de sódio e água. Aí vem a pergunta. Uma solução de cloreto de sódio. Você tem aqui a escalinha do pH. Você tem aqui 0 a 14. E o 7 é o pH neutro. Vocês acham que o pH de uma solução de cloreto de sódio, você fez uma solução de cloreto de sódio, a solução vai ser ácida, neutra ou alcalina? É o tipo da questão que você vai ver na prova, você não vai nem fazer cálculo. Você já vai responder direto. Você acha que uma solução de cloreto de sódio ela é ácida, neutra ou alcalina? Lembra que o cloreto de sódio é o ácido que vem, o sal que vem da reação de um ácido forte com uma base forte. Então lembra que eu falei nesse quadro, no quadro 16 para vocês. Nem o cloreto vai voltar a ser ácido clorídrico, nem o sódio vai voltar a ser hidróxido de sódio. E aqui é um ácido forte, aqui é uma base forte. Então, toda vez que um ácido forte reage com uma base forte, o produto da reação é um sal neutro. Então, aqui no quadro 17, por exemplo, você tem um ácido fraco, um ácido forte, que é o ácido nítrico. E você tem uma base forte, que é o hidróxido de potássio. Você tem uma reação de ácido forte com base forte. O produto dessa reação, qual que é? O nitrato de potássio. Então você imagina que esse é um sal que vem da reação de um ácido forte com uma base forte. Então ele vai ser um sal neutro. O pH de uma solução de nitrato de potássio vai ser neutro. Você tem o ácido sulfúrico, que reage com o hidróxido de sódio para dar um sulfato de sódio. Você imagina que aqui você tem um ácido, uma base forte, e aqui você tem um ácido forte. Então você imagina que uma solução de nitrato de potássio não muda o pH da solução. Se você tiver sulfato de sódio, ele também não vai alterar o pH da solução. Ele é um sal neutro. Então você imagina que um sal neutro, ele sempre vem da reação de um ácido forte com uma base forte. Então aqui no quadro 18, por exemplo,
Então, você imagina que aqui no quadro 18 você tem um ácido acético, que é um ácido fraco, que está reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, aqui você tem um ácido fraco que reage com uma base forte. Isso daqui vai dar acetato de sódio e água. Você imagina que o acetato de sódio, então você imagina que se você fizer uma solução de acetato de sódio, você vai ter o pH da tua solução vai ser maior do que 7. Por quê? Porque aqui você tem um sal que advém da reação de um ácido fraco com uma base forte. Então você imagina que o acetato é a base conjugada desse ácido fraco. Então o acetato é uma base fraca. Uma solução de acetato de sódio é uma solução alcalina. Ó, o acetato vai reagir com a água para virar ácido acético e liberar o H-. Esse é um conceito que vocês têm que ter sempre em mente. Conceito de ácidos e bases conjugadas. Quando você tem um ácido fraco, esse ácido fraco se dissocia para dar uma base fraca também. Uma solução de ácido acético é ácida, uma solução de acetato de sódio é alcalina. O mesmo vale para as bases. Então, por exemplo, você tem amônio, que é uma base fraca. Você tem amônia, que é uma base fraca. A amônia reage com ácido clorídrico, que é um ácido forte. Isso daqui vai dar cloreto de amônio. Qual que é o pH de uma solução de cloreto de amônio? É menor que 7. Por quê? Porque o amônio é o ácido conjugado dessa base fraca. Então você imagina que o amônio em água, ele vai se dissociar para dar amônia e H+. Certo? Então a gente vem aqui no quadro 19. Então a gente vem aqui no quadro de número 19. Você tem então o ácido acético, que é um ácido fraco. Ele se dissocia para dar H+ e acetato. Por sua vez, o acetato ele reage com a água para dar ácido acético e OH-. Aqui eu tenho a constante de dissociação ácida e aqui eu tenho a constante de dissociação básica. Tá? O que vai acontecer se eu somar essas duas reações aqui? Acetato corta com acetato, ácido acético corta com ácido acético. O que vai sobrar? A água se dissocia para dar H+ e OH-. Que reação que é essa? Autodissociação da água. Então, daí a gente chega na relação Ka vezes Kb é igual a Kw. Eu posso tirar o logaritmo dos dois lados dessa equação. E multiplicar, depois eu multiplico os dois lados por -1. Né? Então, lembra daquela propriedadezinha logarítmica, né? Log de A vezes B
é igual a log de A mais log de B. Então, eu posso pegar esse termo, vai ficar log de KA mais log de KB é igual a log de 10 elevado a menos 14. Aí eu multiplico os dois lados da equação por menos 1. O que é menos log de KA? PK. E o que é menos log de PKB? O que é menos log de KB? PKB. Então, daqui a gente chega na relação que PKA mais PKB é igual a 14. Certo? Pessoal, vai anotando. Acabou o giz aqui. Ó, aqui no quadro 20 vai cair essa mesma questão na prova. O que eu mostrei? O que eu falei, pessoal? Nos anos anteriores também o pessoal sempre ficava me perguntando: precisa saber deduzir as fórmulas? É claro que não. Eu faço a dedução, às vezes, só para você ver de onde que veio, né? Mas na prova, você não vai ter que deduzir nada, você só vai ter que lembrar o quê? Isso aqui. Então, usando essa relação que PKA mais PKB é igual a 14, vai ter uma questão na prova em que eu vou perguntar no quadro 20. Eu vou falar que você tem uma solução de acetato de sódio, tá? Eu vou falar o seguinte: o ácido acético ele tem pKa 4,75. Qual que é o pKb de uma solução de acetato de sódio? Acho que não precisa nem falar a solução, né? Você imagina que o ácido acético tem pKa 4,75. Qual que é o pKb de uma solução de acetato? Qual que é o pKb do acetato de sódio? O ácido acético tem pKa 4,75. Qual que é o pKb do acetato, que é a base conjugada? Isso. Então você põe aqui pKa mais pKb é igual a 14. Então você pode dizer que pKb é igual a 14 menos 4,75, que é igual a 9,25. No quadro 21, você imagina que é outra questão da prova. Eu falo que o amônio tem pKa 9,25. Qual que é o pKb da amônia? Qual que é o pKb da amônia? Pessoal, então é só lembrar que pKa mais pKb é igual a 14, né? Então você vai dizer para mim que o pKb é igual a 14 menos pKa, né? Ou seja, o pKb da amônia vai ser 14 menos 9,25. Isso daqui é igual a 4,75. Outra questão que eu vou fazer na prova. No quadro 22.
Eu vou dar esses sais aí para vocês. Eu vou perguntar quais deles são ácidos, quais deles são neutros e quais deles são alcalinos. Então, basicamente, eu jogo cloreto de sódio na água. A solução vai ficar neutra, ácida ou alcalina? Tá, eu dissolvi cloreto de sódio na água. A solução vai ficar neutra, ácida ou alcalina? Neutra, né? Você imagina que vai ficar pH, vai ficar neutro por quê? Cloreto de sódio vem da reação de dois ácidos, vem da reação de um ácido forte com uma base forte, né? Ó, eu já tinha mostrado para vocês nos quadros anteriores, né? Esse sal vem da reação de uma base forte com um ácido forte. E esse daqui, acetato de sódio, é uma solução ácida, neutra ou alcalina? Alcalina porque o ácido acético é um ácido fraco que reage com o hidróxido de sódio, que é uma base forte, né? Então aqui você tem um ácido fraco mais base forte. Aqui você tem base forte mais ácido forte. E aqui, no cloreto de amônio? Uma solução de cloreto de amônio vai ser ácida, básica ou neutra? Vai ser ácida porque você tem a reação de uma base fraca que está reagindo com um ácido forte. Então, o resultado dessa reação é o quê? É um sal ácido. E uma solução de nitrato de potássio. Ela é ácida, neutra ou alcalina? Esse sal vem da reação de uma base forte com um ácido forte. Então, vai ser um sal neutro. E o nitrato de amônio vai ser ácido, básico ou neutro? Vai ser ácida porque, já falei N vezes, a amônia é uma base fraca. Se você tem uma base fraca que reage com um ácido forte, o produto da reação vai ser um sal ácido. Perclorato de amônio é um sal ácido, básico ou neutro?
Mais uma vez, a amônia é uma base fraca. O ácido perclórico é um ácido forte. Então, você vai ter um sal ácido. E o nitrato de ferro vai ser ácido, neutro ou alcalino. Essa daqui eu não expliquei para vocês ainda. Vocês lembram lá na química geral do modelo atômico? Na química geral, a gente fala que um átomo, na química geral, a gente fala que um átomo, ele é constituído do núcleo e tem prótons mais nêutrons. E de uma nuvem eletrônica, só tem elétrons. A gente fala que a massa do elétron é desprezível comparada com a massa do próton e do nêutron. E que se o núcleo de um átomo for do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica é do tamanho do estádio do Maracanã. Então você assume que no átomo toda a massa está no núcleo e todo o volume está na nuvem eletrônica. Tá? E o que acontece? Então, e você já sabe, né, que no núcleo o próton tem carga positiva e na nuvem eletrônica o elétron tem carga negativa. Tá? Então você imagina que o elétron da nuvem eletrônica é atraída pelo próton do núcleo. Cargas opostas se atraem. O que vocês acham que acontece se eu tirar um elétron da nuvem eletrônica? O átomo diminui. Se eu tirar mais um, diminui mais ainda. Se eu tirar mais um, mais ainda. Tá? Então você imagina que você tem aqui um cátion metálico. À medida que eu vou tirando elétrons, ele vai se tornando menorzinho. Tá? A nuvem eletrônica dele vai diminuindo, a maior parte, todo o volume do átomo é a nuvem eletrônica. Eu vou tirando elétrons, ele vai diminuindo drasticamente. Então você imagina que todos os cátions têm estado de oxidação maior do que 2, né? Todos os cátions que têm carga maior do que 2, então a gente coloca aqui um metal, né? Você imagina que quando a carga dele é maior do que 2, o cátion metálico sofre um fenômeno que a gente chama de hidrólise. Então, por exemplo, ferro 3. O ferro 3, se você estiver no laboratório, eu falo para ti, prepara uma solução de nitrato de ferro 3. Você vai pegar o nitrato de ferro 3 e vai dissolver em água. Com o tempo, você vai ver que essa solução vai formar um precipitado marrom no fundo. Você vai falar, nossa, parece ferrugem. É ferrugem mesmo. É o óxido de ferro 3. Você imagina que por ele ser muito pequenininho, ele não quer ficar assim. Ele perdeu 3 elétrons, ele ficou muito pequenininho. Ele vai acabar reagindo com a água. Para dar óxido de ferro 3 e H+. A gente fala que ele abstrai os oxigênios da esfera de hidratação dele para virar um óxido e libera H+. Se você dissolver nitrato de ferro 3, cloreto de ferro 3 em água, você vai medir o pH da solução, vai estar ácido. Não é porque o nitrato voltou a ser ácido nítrico ou porque o cloreto voltou a ser ácido clorídrico. É por causa da hidrólise do cátion metálico. Se você for preparar uma solução de ferro 3, você tem que preparar ela em meio ácido. Se você não acidificar a solução, o teu metal vai precipitar como um óxido. Lembra do equilíbrio químico? Eu quero deslocar meu equilíbrio dos produtos para os reagentes. Então eu adiciono produtos, que no caso é o ácido. Aí eu desloco a reação para cá. Tá bom? Quadro 24. Você tem uma solução de acetato
de sódio. Você tem uma solução aqui de acetato de sódio, cuja concentração é 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Isso aqui eu também vou perguntar na prova. Pode anotar. Qual que é o pH de uma solução de acetato de sódio 0,1 mol por litro? Pessoal, agora você tem um problema que você tem que calcular o pH de uma solução de base fraca, né? Você pode fazer tudo igualzinho no caso do ácido. Você tem aqui o acetato que reage com a água para dar ácido acético e OH-. Você faz aquela tabelinha aí que inicialmente eu tenho uma concentração de acetato, nada de ácido acético, nada de OH-. Qual que é a variação? A variação vai ser X e menos X. Você imagina que se o acetato se hidrolisar para dar X mol de ácido acético, ele também vai dar X mol de OH-. O tanto que ele se hidrolisar, obviamente vai diminuir da concentração original dele. Então, no equilíbrio químico, né, a concentração do acetato vai ser F menos X, a concentração do ácido acético vai ser X, e a concentração de OH- vai ser X também. Então, Então, aqui a gente vai para o quadro 25. Aí é a mesma coisa que a gente fez para o ácido acético. Você tem a constante de equilíbrio, que é produtos sobre reagentes. Se você substituir os valores que estão ali na tabelinha e ver que no quadro 24, aqui no quadro de número 25, você vai chegar em x ao quadrado, dividido por f menos x, que é igual a KD. Você faz aquela mesma aproximação, que f menos x é aproximadamente igual a f. Certo? Aí você chega em x ao quadrado, dividido por f, que é igual a KD. Aí é todo aquele esqueminha que a gente fez, né? Você pode tentar deduzir em casa. Você tira o logaritmo dos dois lados e lembra das propriedades, daquelas duas propriedades logarítmicas. Você vai chegar na fórmula que POH é igual a PKB menos log de F dividido por 2. Com essa fórmula aqui, no quadro 25, com essa fórmula no quadro 25, você tem que me conseguir responder a questão que eu fiz no quadro 24. Então, muito bem. Qual que é o pH dessa solução? É só usar a formulinha. Qual é o pH dessa solução?
Só digitando assim, mais cedo. Chegaram ao resultado? E na próxima aula eu vou ter que animar mais vocês. Vou abrir o de ontem, colocar ali a nota da T1. Primeiro responder um ponto na prova. O pessoal vai se matar para responder primeiro. Deixa eu lá, eu vou fazer quiz no Kahoot. Acho que eu vou fazer isso com vocês, então, numa próxima aula. Fazer quiz no Kahoot, eu falava que os 3 primeiros colocados ia ganhar 2 pontos já na nota da P1. Aí eu fiz um quiz e não dei nada. Aí tipo, 10% dos alunos fez o quiz. Aí na segunda, que valia 2 pontos na nota da prova, todo mundo fez até o final. Nada como um prêmio para dar uma incentivada. Quanto que deu? Olha, nos quadros anteriores, eu já tinha falado para vocês que, no caso do ácido acético, o pKa do ácido acético é igual a 4,75. O acetato é a base conjugada do ácido acético. O acetato é a base conjugada do ácido acético. Então, o acetato ele reage com a água para dar ácido acético e liberar H-. Né? Então, você lembra daquela relaçãozinha pKa mais pKb é igual a 14. Então, o pKb, a gente tinha até calculado já o pKb do acetato, lembra? 14 menos 4,75 é igual a 9,25. A gente já tinha até calculado nos quadros anteriores, depois vocês podem olhar. Então, agora eu preciso do valor de log de F. Você sabe que log de F vai ser log de 0,1. Por ser um número inteiro, eu não preciso nem da calculadora. Se alguém tem a calculadora, pode calcular também. Vai dar menos 1. Então, é só eu substituir na fórmula que está aqui no quadro 25. Eu vou ter POH igual a 9,25, menos com menos dá mais, dividido por 2. Então, meu POH vai ser igual a 10,25 dividido por 2. Ou seja, o POH da minha solução vai dar 5,13. Certo? Só que eu não perguntei para vocês o valor de pH, eu perguntei o valor de pH. Eu não perguntei para vocês o valor de pH, eu perguntei o valor de pH. Então você tem, lembra da relaçãozinha? pH mais pOH é igual a 14. Então a gente vai chegar aqui que pH é igual a 14 menos 5,13. Então, pH vai ser igual a 8,9, né? A gente pode aproximar. Certo? É isso? Perfeito. Então, ó,
podem estar preparados para resolver a questão assim na prova. Quando o sol for neutro? 7. Só 7. Quando o sol for neutro, pH 7. Então ali foi 26, 27. Deixa eu ver que horas são. Tem 20 minutos. Pessoal, uma coisa que é importantíssima também vocês saberem é a equação de Anderson-Hasselbalch. Se eu perguntar para vocês na prova o que é um tampão, o que vocês vão me responder? Vocês têm ideia do que seja um tampão? Bem, por exemplo, a gente tem o tampão, ele serve para você fixar um pH. O que quer dizer você fixar um pH? Você imagina o seguinte: eu quero uma solução. Eu falo, imagina assim, você acabou de entrar no laboratório, né? Eu não expliquei nada para vocês. Aí eu falo assim, eu quero uma solução que tem pH 4. Quero uma solução que tem pH 4. Aí você vai lembrar do que eu falei para vocês, né? Que um ácido forte, né, se dissocia 100%. Aí você vai falar, já sei, o professor pediu para mim para preparar uma solução que tem pH 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma solução de ácido clorídrico de concentração 10 a menos 4 mol por litro. Tá? Aí eu chego para você depois e falo, tá, agora eu quero uma solução com pH 7. Tá? Aí você chega assim, tá, o professor pediu uma solução, para preparar uma solução com pH 7. Então eu vou fazer uma solução de ácido clorídrico de concentração 10 a menos 7 mol por litro. Tá? Vocês estão entendendo qual que seria o problema ou o erro em vocês fazerem isso no laboratório? Vocês imaginam que a concentração de ácido é muito pequena. Então seria muito fácil perturbar esse pH. Tá? Não precisa nem no caso de você ter uma solução 10 a menos 7 de ácido clorídrico. Imagina que uma solução 10 a menos 4 mol por litro, você vai pingar uma gota de ácido clorídrico num becker de 10 litros de água. Então você imagina que é muito fácil você perturbar esse pH. Tá? Então como que você mantém um pH constante? Você imagina que você mantém um pH constante quando você faz uma mistura de um ácido fraco com a base conjugada dele. Por exemplo, eu posso fazer uma mistura de ácido acético mais acetato. Aí como que isso mantém o pH constante, professor? Você imagina que num tampão, quem vai determinar o pH é a razão entre a concentração de ácido acético e a concentração de acetato. Tá? Então eu posso usar altas concentrações de ácido acético e de acetato, que eu vou ter sempre um pH naquela faixa. Então, professor, como que uma mistura de um ácido fraco com a base conjugada dele forma um tampão? Você imagina que se eu tenho um tampão, né? Fiz uma solução de ácido acético com acetato de sódio. Você imagina que o ácido acético ele reage com o hidróxido de sódio. Então, se, por exemplo, se eu jogo o hidróxido de sódio numa solução tampão, o ácido acético reage com o hidróxido de sódio para formar acetato de sódio e água. Então, eu coloquei hidróxido na minha solução tampão, eu estou transformando o ácido em acetato. Ou seja, eu estou só aumentando a concentração de acetato na minha solução. Então, eu preparei a solução tampão, aqui no quadro 29.
Tá, então eu preparei a solução tampão e adicionei ácido. Bem, o ácido vai reagir com acetato para formar o ácido acético. Então, se eu adicionar ácido, eu só vou aumentar a concentração de ácido acético na minha mistura. Então, você está entendendo que quando eu preparo um tampão, se eu colocar hidróxido de sódio, eu vou só aumentar a concentração de acetato na minha solução. Se eu coloco ácido clorídrico, eu vou aumentar a concentração de ácido acético. Dessa forma, eu só vou alterar a razão entre o ácido e a base conjugada. E meu pH vai ficar sempre bem constante. Vai ser difícil eu alterar esse valor de pH. Tá? Então, o que é tampão? É uma mistura do ácido com a base conjugada dele. Tá? Ou da base com ácido conjugado. Né? Por exemplo, eu poderia fazer um tampão amônia com cloreto de amônio. Né? Eu poderia fazer, então, um tampão ácido acético e acetato, ou um tampão amônia mais amônio. Certo? Poderia preparar um tampão dessa maneira. E como é que a gente calcula o pH de um tampão? Ó, você fez uma mistura de ácido acético, onde você tem 2 mol por litro de ácido acético, e você tem acetato de sódio, 1 mol por litro. Você misturou 2 mols de ácido acético com 1 mol de acetato. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Você misturou o ácido acético com o acetato. Você tem uma mistura do ácido com a base conjugada. Qual que é o pH dessa mistura? Então, aqui no quadro 30, a gente faz aqui no quadro 30, a gente faz a dedução. Então, você pode imaginar que você tem aqui um ácido fraco. Esse ácido fraco, ele se dissocia para dar H+, mais a base conjugada. Se eu for escrever a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou escrever produto sobre reagentes é igual à constante de equilíbrio, né? No caso, a constante de dissociação ácida. Certo? Então, o que a gente faz agora? Químico adora tirar o que a gente fez até agora nesse curso. Tirou o logaritmo dos dois lados, né? Então, eu vou escrever que o log da concentração de H+, vezes a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido, é igual a log de K. Quantas vezes eu falei só na aula de hoje que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então eu vou falar que isso daqui é A e eu vou falar que isso daqui é B. Então eu vou chegar na equação que log da concentração de H+, mais log da concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido, é igual a log de K. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Então aqui vai ficar menos, menos e menos. E esse daqui
eu vou passar para cá. Se ele estava aqui e eu passei para cá, ele vai vir com sinal negativo. Menos com menos dá mais, né? Então, aqui no quadro 31, então, aqui no quadro 31, eu chego na relação que menos log na base 10 da concentração de H+, é igual a menos log na base 10 de Ka, mais log da concentração da base, dividido pela concentração do ácido. Então, aqui vai ser o quadro 31. O que é menos log da concentração de H+? pH. O que é menos log na base 10 da concentração de K? pK. O que é menos log? Concentração da base dividida pela concentração do ácido. Então, aqui a gente chega na equação de Anderson-Hasselbalch. Você usa essa equação para calcular o pH de uma mistura de um ácido fraco com a base conjugada dele. Ou vice-versa, né? De uma base fraca com ácido conjugado. Tá? Eu dei para vocês o exemplo do tampão acetato ácido acético e amônia. O que vocês podem observar dessa equação? E o pH só varia em função da razão do ácido acético com acetato. Então, você imagina o seguinte: se eu tenho uma concentração do ácido igual a 0,1 mol por litro e uma concentração da base conjugada 0,1 mol por litro e uma concentração do ácido 0,2. Você imagina que se eu tenho uma concentração 1 mol por litro ou 2 mol por litro, o pH dessa solução e dessa solução é a mesma. Por quê? Porque o pH varia só em função da razão. Né? Então, você imagina que 0,1 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então, você imagina que eu posso preparar soluções concentradas do ácido com a base conjugada e tem o mesmo pH que uma solução diluída da mistura do ácido com a base. Lembra da pergunta que eu fiz aqui? Qual que vocês acham, então, que é o pH dessa solução? É só fazer a razão, né? Você tem log. Eu falei para vocês que a concentração da base era 1. Vamos fazer a primeira razão, né? Então, ó, você tem aqui a concentração da base dividido pela concentração do ácido. Isso daqui é 1, isso daqui é 2. 1 dividido por 2 é igual a meio. Quanto que é log de meio? Quanto que é log de meio? Alguém está com a calculadora?
Então, qual que é o pH dessa solução? 4,75, que é o pKa do ácido acético, mais 0,3. Então, o pH vai ser 5,05. Então, aqui no quadro 32, essa daqui é uma pergunta que você nem precisa dar a calculadora para me responder. Você tem uma concentração de ácido acético igual a 1 mol por litro. Aqui você tem uma concentração de acetato igual a 1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Aqui você tem uma solução de ácido acético igual a 0,1 mol por litro. E aqui você tem uma solução de acetato igual a 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Pessoal, então lembrem-se que o que vai determinar o pH de um tampão é a razão entre a concentração da base conjugada e a concentração do ácido. Nesses dois exemplos que eu dei no quadro 32, a concentração da base é igual à concentração do ácido. Portanto, você imagina que essa razão aqui é igual a 1. Log de 1 é igual a 0. Então, você imagina que em casos como esse no quadro 32, onde a concentração do ácido é igual à concentração da base conjugada, pH é igual a pKa. Certo? Então, era isso, pessoal. Na aula que vem, a gente volta a fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a curva de titulação de um ácido fraco com uma base forte e de um ácido forte com uma base forte.